Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cripto ao Cubo, nosso podcast sobre o nosso e o seu também, né? O nosso incluindo você que está assistindo, nosso podcast sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre o mercado cripto em geral. E a gente vai até falar de negócios também, de outras áreas hoje. A gente trouxe um convidado mais que especial aqui, daqui de Goiânia. Mas, para quem não me conhece, sou Israel Buzain, estou aqui com o meu co-host hoje, só o Gustavo. O Arthur precisou faltar hoje, mas o Gustavo está aqui. Se apresenta aí, Gugu. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí. Meu nome é Gustavo. Junto com o Israel, a gente vai falar hoje aqui com o Guilherme de Faria, que é um P2P grande aqui de Goiânia. E eu espero que vocês gostem aí. A gente vai falar um pouco sobre como ele conheceu o mercado, como é atuar com P2P e OTC. É bom falar antes de passar para o Guilherme se apresentar aqui que o episódio é patrocinado pelo CoinSamba, né? A empresa do Gustavo aí, que tem vários serviços online interessantes aí. O Gustavo pode falar depois. Escola de análise de criptomoedas também, o Arthur Guimarães aí que não pôde estar aqui hoje, mas a escola dele é um dos patrocinadores. E eu como patrocinador aí, na @Buzain, segue aí que tem algumas coisas que eu posso te ajudar em algumas questões aí relacionadas a cripto, startups e tudo mais. Mas beleza, vamos lá, Guilherme, prazerzão ter você aqui. Se apresenta aí e conta um pouco sobre você para o pessoal saber com quem que a gente vai conversar. Prazer é todo meu, boa tarde pessoal. Meu nome é Guilherme de Faria. Eu já estou nesse mercado de cripto, já deve ter uns 7 anos aproximadamente. Eu comecei nesse mercado em julho de 2017 e desde então sigo firme e hoje é a minha principal atividade. Você estudava engenharia civil antes, não era? Eu cursei engenharia civil durante 2 anos. Eu larguei a universidade lá, que eu fazia na PUC, né? Como o preço era muito elevado, eu fui para a Faculdade de Economia da UFG. Fiquei lá por 1 ano e, assim, não me sentia muito confortável naquele ambiente. Quando tinha debates, né, nas turmas, toda vez que eu abria a boca, o pessoal olhava assim meio torto, com opiniões fortes, diferentes. Mas o que era a opinião deles predominante, assim, era o quê? Era mais uma pegada keynesiana mesmo, estadista, assim, ou não era esse o ponto? Muito estadista. Tinha pessoas lá que... Pra você ter uma ideia, tinha uma pessoa lá que, sei lá, tava na sua 4ª graduação e ela vivia pulando de graduação em graduação e aquilo ali era a vida dela. Então... Essa pessoa, na minha opinião, é um peso pro Estado. É meio muita vida acadêmica e pouca vida prática, vida real, né? Então ela não tem... nunca vivenciou o mercado, não sabe como é, e tá ali tomando uma vaga de alguém que poderia estar se preparando para o mercado. E teve um fato muito interessante que poderia ter mudado a vida de muitos estudantes de economia e acho que de toda a universidade, que aconteceu, né? Teve um evento lá que chamava... Eu não lembro se é esse mesmo evento. Eu acho que o nome dele era FICA. E nós íamos ter palestrantes economistas convidados, né? E tínhamos 2 opções. Ou a gente chamaria Ciro Gomes ou o Fernando Uric. Nossa. Isso era quando? 2015. Imagina, se chamar o Uric, ele ia falar de Bitcoin, ia plantar a ideia na cabeça. Em 2015... todos os alunos ali da economia teriam conhecido o Bitcoin, que não foi quando eu conheci. Eu conheci em 2017. Então, naquela alta, né, que você conheceu, então? Não, eu conheci antes da alta. Eu conheci ali no início de 2017. Eu comprei... Como que foi, assim, o processo de conhecer? Você viu na internet alguém falando? Ou algum amigo chegou e comentou? É engraçado. Eu tava ali meio perdido ali na vida, eu já estar com uns 23 anos de idade. Eu tinha acabado de romper um ciclo ali, que eu estudava na faculdade de economia durante o dia e de tarde eu vendia salgado nas repartições públicas, no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa. Então ali eu e mais 2 amigos, a gente vendia salgado ali umas 3 horinhas ali por dia e tirávamos ali de 80 a 120 reais. Foi quando eu decidi largar a faculdade de economia, né? Porque, eu ali trabalhando 3 horas por dia, ganhava às vezes mais que um economista formado que trabalhava 10 horas. Mas não tinha escala, né? Então eu pensei, preciso de algum negócio com escala. Com o Bitcoin, eu fui lá e escrevi como ganhar dinheiro na internet. Vi aquela porrada de pirâmide, de mineração em nuvem.
foi assim que eu conheci, né? Fui vendo esse negócio, você coloca aqui uma quantidade de dólar e vai render. Assim, eu sempre investi meu dinheiro, sempre estudei essa parte de investimento, mas por que que a gente acreditou numa coisa dessa? Eu e um amigo meu. Porque simplesmente era uma coisa extremamente nova e a gente estava vendo que realmente mineração dava dinheiro, mas aí depois que a gente colocou o dinheiro que a gente foi ver, pô, isso aqui não tá certo, né? E, de novo, a percepção, na verdade, não foi sobre o Bitcoin ser uma pirâmide, mas o lugar onde vocês aplicaram é que tava duvidoso, rendimento e tudo mais. A gente colocava ali uma quantidade de dólares ali no site, aí ele começava, os números ali na tela subiam, né? Mas na hora de sacar, ou então depois de algum tempo, o site logo já saía do ar e tchau dinheiro. E aí, mas esse foi o seu primeiro contato, né? Aí depois você começou a estudar contato, mesmo. Foi quando, assim, a gente tinha a opção, né, de falar que você era furado ou estudar e entender como que funcionava. Então eu e meus amigos, né, a gente passou a entender como funcionava, funcionava, estudar o mercado e quando eu montei o meu negócio de fato, aliás, um pouco antes, quando eu comprei minhas primeiras criptomoedas, quando eu investi nessas furadas aí, o Bitcoin valia em torno de R$ 4.000. Quando ele bateu mais ou menos R$ 7.000, foi quando eu criei coragem e estava negociando com meu irmão para pegar um dinheiro emprestado com ele. Falei, isso aqui vai ser bom, vai ser bom. Não façam isso. Seu irmão que é o que cuida de análise de investimento hoje em dia, né? Hoje ele é assessor de investimento do BTG. Ainda investe também em cripto. Na época ele também já era sua âncora, assim, tipo, coloca o seu pé no chão aí. Sim. Não, ele sempre acreditou muito em mim, sabe? Eu incentivei ele a ir para esse mercado, porque meu irmão ele é agrônomo, e ele foi esse mercado com um incentivo muito forte meu, que eu sempre gostei dessa parte de investimentos, só que eu meio que me decepcionei quando eu cursei na faculdade de economia, né? Que a gente vê que não é lá que a gente vai aprender esse mundo de investimentos. E professor atrasado, né? Professor muito antigo. Cara, eles vivem aquilo, né? O problema, eu acho, dessas universidades é que os docentes, eles vivem aquilo, eles não estão no mercado. Uhum. Aquilo ali é a vida deles. Ele só sabe na teoria, ele não tem a experiência prática para poder te ensinar de fato ali, ele não viveu. Não. Eu acho que a melhor abordagem para faculdade, para curso superior e tudo mais, graduação, é assim, a pessoa traça um objetivo de vida e aí ela vê se uma faculdade encaixa nisso. Então, por exemplo, se o cara quer ser médico, eu quero ser médico, eu quero cuidar de vidas, beleza. Você acha que é massa a profissão, acha que vai dar dinheiro, acha que faz sentido para você, o que você tem que fazer para chegar até lá? E você precisa cursar uma faculdade de 6 anos, por exemplo, né? Sabe o que eu vejo de problema? É o seguinte, a maioria dos professores que estão ali, não que isso seja errado, eles nasceram para docência. Então, eles querem replicar isso para os outros alunos, que eles também vão para a área de docência, mas não é assim. Ou seja, a academia quer criar outras pessoas para a própria academia, né? Na faculdade mesmo você vê ali seus colegas que adoram estudar, que só ficam estudando, enquanto tem outros ali que quer mais empreender, que quer trabalhar logo. Tem outros que só quer tirar 10, 10, 10 e outros ali quer ganhar dinheiro logo. E a outra parte da moeda ali, eles não querem incentivar. Eles não dão a mesma atenção pro pessoal que quer seguir a docência, pro cara que quer ir pro mercado, o cara que quer montar o próprio negócio. Não tem incentivo. Isso é muito interessante. Não tem aprimoramento nessa parte, não tem palestras de empresários, é sempre docência. Eu notei isso agora, eu estou encerrando minha faculdade agora em engenharia da computação, e eu notei isso mesmo, que as coisas assim, mais de relacionada à empresa, empreendedorismo, acontecia normalmente para a galera que faz administração. Para os outros cursos ali, é só palestra, tem essa nova forma aqui de fazer alguma coisa diferente. Esse artigo novo aqui, vamos trazer esse cara aqui que está trabalhando não sei aonde. Não incentiva as pessoas a empreender, igual incentiva o pessoal da administração. Eu notei isso e cheguei a reclamar pro coordenador, mas não adiantou nada. Não, sabe o que é louco? Se você for parar para pensar e comparar, o mundo mudou muito e parece que algumas coisas ficaram paradas no tempo. É igual você tá falando, a estrutura, o jeito que é feito.
Vocês lembram que escola de inglês, eu não sei se vocês fizeram, mas muitos amigos meus faziam aquelas CCA da vida, que o cara ia pra lá e passava 10 anos, 12 anos estudando uma grade curricular gigante e tal, todo dia, ou 3 vezes por semana, enfim, ele fazia uma grade curricular muito grande, 10 anos, para aprender a falar inglês. Depois, mais pra frente, quando eu já era mais adolescente, quase virando pra juventude ali, eu lembro de começar a acompanhar a Geração de Valor lá, Flávio Augusto e tal, e eu vi a empresa dele, o WhatsApp. Ela chegou com a proposta assim, ó, eu vou te ensinar a falar inglês, no que você precisa mesmo, em 1 ano e meio, 18 meses. Então, na verdade, não é que ele foi disruptivo demais para o mercado, mas o mercado já está nessa tendência há muito tempo. O mercado se move muito mais rápido, especialmente depois da internet, né? Então, as pessoas não querem mais dedicar 10 anos. E o que é o problema dos 10 anos da escola de inglês? É o que você falou. Pensando como uma academia, os professores de inglês dessas escolas, eles queriam formar outros professores. Aquele inglês lá não é inglês para conversação, é inglês para você virar professor. Te ensina norma gramatical, põe você para ficar escrevendo ali. Da mesma forma, um curso superior hoje de graduação convencional, você está indo lá para você aprender a se tornar um docente naquela área, por exemplo, a se desenvolver na academia. Isso também é genial, né? Para perpetuar no na contexto corrida deles, do ouro também, quem ganha dinheiro é quem tá vendendo a picareta, né? Exatamente. Você pega um exemplo forte aqui da nossa região, Ricardo Martins. Ele forma, ele vende imóveis. A mentoria dele, ele vende imóveis, vende a mentoria dele. E essa mentoria prepara novos corretores que vão trabalhar onde? Nas empresas dele. Nas empresas dele. E movimentar o mercado como um todo, né? Enquanto isso, ele está sendo pago para isso, né? Isso, e melhorando ainda mais o atendimento do mercado. Isso aí. Eu olho para a faculdade assim, de professor, formação de professor, eu vejo uma pirâmide, porque o professor ali tá formando mais 30, 40 professores para ensinar mais gente a ser professor. E o resultado disso você vê no mercado mesmo, né? Vocês lembram que teve um boom? Eu lembro que em 2007, acho que eu estava com 17 anos, eu entrei na primeira faculdade lá, né? Educação Física. E aí eu comecei a estudar e eu via que todo mundo estava fazendo direito. Por quê? Porque estava naquele boom dos concursos públicos. E aí o que acontece? É oferta e demanda, né? Quando existe uma distorção de mercado, nesse caso a distorção é o Estado oferecendo vagas de emprego de concurso público. Ou seja, não era necessidade de mercado. O Estado estava querendo fazer isso justamente para ser popular e ganhar a próxima eleição, que é o incentivo de sempre, né? O ANCAP bateu aqui, mas enfim. Mas aí o que acontece? O mercado é inundado com esses profissionais e aí você não tem todo mundo para atender, né? E o que é massa é que depois da internet você vê que, primeiro, parou esse negócio de 10 anos. Hoje em dia você tem vários treinamentos que você faz de imersão de um final de semana, por exemplo, ou de 3 meses, você compacta tudo ali, a pessoa tem um ganho de conhecimento muito grande, ela consegue, rua, né? já começa, igual você falou, ir pra rua, já colocar a mão na massa, praticar o negócio. Então, o empreendedorismo ficou mais incentivado também. Eu acho que teve uma mudança gigante aí, né? Então, já que a gente tá falando de cripto e tal, né, de disrupção, acho que aconteceu isso lá na educação, academia, escolas de inglês e tudo mais, e tudo isso a internet possibilitou, inclusive, o nascimento de uma criptomoeda, né, por exemplo. E principalmente nesse ano de 2020, né, com a pandemia aí, tudo parece que foi muito acelerado, né? Teve uma aceleração enorme no mercado, todo mundo ali teve a possibilidade de se aprofundar em diversos temas, todo mundo buscando uma alternativa, né, que não dependesse desse trabalho físico que a gente tem hoje, e formou vários empreendedores, várias pessoas criaram seus negócios digitais, surgiram vários treinamentos, né, foi o foco, né, foi o que acendeu muito em Até a sua esposa mesmo, ela tem os treinamentos minha esposa foi forçada a ir pro digital no meio dessa pandemia. E, assim, hoje ela não está 100% no digital, mas é a meta de futuro. Minha noiva, né, quase esposa já, ela é farmacêutica, né, e esteta. Ela tem especialização em estética avançada, e hoje ela tem a clínica dela, né, e ao mesmo tempo que ela realiza atendimento, o foco delas é em formar profissionais de estética. É aquilo. Estão formando vários profissionais e cada vez mais indo para essa parte do digital. Que escala mais rápido. Sim, questão de escala, porque elas mesmas elas reclamam do seguinte ponto. Se nós fazemos um curso ali, sei lá, faz o mesmo curso ali toda semana. Imagina só, você repetir a mesma teoria toda semana.
sendo que você pode compilar isso tudo num material digital e você dá só a parte clínica e prática ali no presencial. É o que elas estão tentando fazer. Implementar todo o conteúdo teórico delas no digital e está sempre atualizando. Isso não é problema. O problema é, toda semana você dá aula, porque os cursos delas são muito VIPs, né? São para 4 pessoas, 5 pessoas. Você dá a mesma aula para 5 pessoas toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Não, acho que eu criei um conteúdo sobre isso esses dias, falando nessa parte de empreendedorismo, porque a gente precisa fazer isso, ter um efeito multiplicador, né? E a internet permite isso. Antigamente não tinha como. Os negócios eram físicos e o cara, normalmente, por exemplo, um profissional liberal, autônomo, por exemplo, é aquele cara que faz aquela atividade. Não tinha como ele replicar ele mesmo, né? Talvez ele tinha que trazer uma pessoa, dar treinamento, mas aquela pessoa sair e levava os clientes deles. Tem muitas indústrias que acontece isso. Mas a internet possibilitou muito isso, né? E um conceito que meio que ilustra isso aí que você falou é o negócio de a casa sempre ganha, né? Por exemplo, no caso a gente deu o exemplo aqui, né? O cara é um corretor de imóveis, ele já tem sucesso na profissão dele. Mas uma vez que ele sobe um nível e começa a ensinar outras pessoas a terem o mesmo sucesso que ele se torna meio a casa e que está ganhando sempre, igual você falou. Ele ganha para ensinar aquilo, ele está se expondo como autoridade, se posicionando como autoridade, né? Está expondo o conteúdo dele e se posicionando como autoridade naquele nicho, o que faz ele vender mais, e ele ainda está sendo pago para treinar outras pessoas que talvez vão vir trabalhar para ele depois e gerar mais dinheiro para ele, né? Então a internet possibilita tudo isso, né? O efeito multiplicador, você se replicar várias vezes e ainda escalar, né? Não, e tem outro ponto também, muita gente critica quem vende curso. Isso aí é inegável, né? A gente abre os comentários ali, o que mais tem? Vendedor de curso, não sei o quê. Só que a sociedade, ela reclama que o professor ganha pouco. E agora que o professor está arrumando uma forma dele ganhar mais, dele conseguir escalar o conhecimento dele, né? Vender para muito mais gente, essas pessoas começam a reclamar disso. É engraçado, né? Porque a gente também precisa entender o que a pessoa ali está vendendo, né? Eu já fui um cara muito crítico disso, né? Mas eu vejo quem agrega valor. Sim. Por exemplo, as meninas ali, a minha esposa e a sócia dela. Gente, todo mundo que eu converso idolatra elas como professoras. Porque elas entregam bastante. Então, tipo assim, qual que é o problema? Eu acho que a gente tem que saber separar, né? O que é um curso ali que o cara tá vendendo um sonho e o que é um curso que tá vendendo conteúdo. Está entregando valor de verdade. Conteúdo. Esse é o ponto. Um cara que vai te vender um curso como ficar rico, cara, isso não existe. Não existe curso de ficar rico. Ele tem que te ensinar alguma coisa Se que ele você soubesse, aplique. ele não ia estar vendendo curso. Ele tem que vender alguma coisa que se aplique. Então, por exemplo, as minhas ali, elas não vendem um negócio que você... compra aqui que você vai aprender a ganhar tanto por... Não. Sem fazer Ela vai nada, te- né? Ela vai te ensinar uma vai te profissão ensinar nova, né? Uma profissão. E eu também, por exemplo, eu tenho minha assessoria, né? Eu vendo minha assessoria para alguns clientes. E eu também vendo... Eu tenho um produto que ele é um acompanhamento de uma carteira pública que eu me dispus a fazer. Eu invisto ali toda semana $100 em ativos que eu acredito que vão performar bem na próxima bull run. Na minha estratégia ali, que eu aporto toda semana, rebalancei minha carteira e eu deixo isso pouco para quem é assinante ali do produto. Algumas pessoas... Sempre eu tenho um bate-papo antes, né, da pessoa comprar um produto meu, principalmente a assessoria, que já é um produto mais caro. Eu sempre pergunto para ela, quanto você vai aportar por mês? Aí, assim, e por que você está querendo começar? E algumas pessoas vêm me falar, é que eu queria uma renda extra. Eu já dispenso, esse cara, não. Ou então quero ficar rico rápido. Também não faz sentido. Não é a sua proposta, eu né? preciso de uma renda extra. Não, cara, isso aqui eu tô te passando um produto de uma evolução patrimonial. Que você vai aportar aqui por um tempo indeterminado. E quando a gente sentir que o mercado está favorável a alguma rebalanceamento de carteira, alguma liquidação de ativo para distribuir para outros mercados, assim será feito. Mas estamos num período de apenas aporte, ao meu ver. Eu, Guilherme, eu não estou liquidando ativo, criptomoeda. Estou só comprando nesse momento. Só acumulando. Só acumulando. Aproveitar aí, antes da gente avançar tanto assim no assunto, queria que você falasse como que foi quando você resolveu começar a vender e comprar criptomoedas. Eu estava na faculdade e tinha um pessoal lá,
eu tive um colega de faculdade que ele havia comprado R$ 200 de Litecoin no início de 2017. Aí ali por volta de... Eu não sei se foi essa data, mas por volta ali de julho, agosto, mais ou menos, eu sei que ele multiplicou o dinheiro dele para, tipo, R$ 18 mil. Foi mais ou menos essa a valorização que ele teve. Então, todo o pessoal... 9 mil %? Acho que é tipo isso, né? Eu não vou arriscar minha matemática. Mas é por aí. Não é 90 vezes. 90 vezes. 200 você falou, né? De R$ 200 para R$ 18 mil. É isso Não, mesmo. 9 mil, né? Ele pegou bem no início 900 lá, né? vezes. Antes da Foi. alta de 2017. Foi, eu acho que foi, não sei se foi 2016 ou 2017, mas eu sei que o número era realmente esse. Não, é 90 vezes, então é 9 mil %, que é 90 vezes, é exatamente isso. E todo mundo, então, do curso lá de economia começou a se interessar, nosso grupinho ali, né? Então, e eu já estava comprando também, né? Eu já tinha feito minhas compras ali. E era burocrático naquela época. Você abrir uma conta na corretora, às vezes demorava alguns dias. Tinha poucas opções. E a gente estava iniciando a Bull Run de 2017. Então, se você perdesse ali 1, 2, 3 dias de aprovação de documentação em uma exchange, você abria mão de um lucro muito grande. Você às vezes perdia 10, 20%. Quais corretoras de que tinha nessa época? Era o mercado Bitcoin e quais outras? Eu, particularmente, usava a CoinBR, que era do Rossello Lopes, que depois de um tempo virou Stratum. Virou Stratum. Eu utilizava muito a Foxbit também. Foxbit. Brasilex já tinha? Brasilex, eu não sei se foi nesse período, mas eu cheguei a usar bastante também. Que ela que começou a trazer as moedas diferentes, né? Então, eu acredito que ela veio depois, mais no fim de 2017. Mercado Bitcoin, cara, eu nunca utilizei, não gostava, sempre teve um burburinho ali de coisas que não eram, sei lá, teve aquela questão lá dos Bitcoin Gold, eu não sei se foi passado para os clientes quando teve um fork. São histórias antigas aí de 2017, 2018, né? Em 2013, que ninguém pode tocar no assunto mais. Como é que é aquele negócio que não tem 3 coisas que não pode falar, né? Aí fala 2 coisas e... Nunca pergunte a uma mulher a sua idade e nunca pergunte ao mercado Bitcoin o que aconteceu em 2013. Mas eu ia comentar um negócio que é interessante, que é o seguinte, a gente fala desses ganhos, por exemplo, né, acho que é 9 mil % mesmo, né? Então, 90 vezes 100, né? Então, é 90 vezes. E parece que já passou esse momento e tal, e que não dá mais para a pessoa recuperar. E, honestamente, talvez seja difícil você achar muitas moedas que vão te dar uma valorização dessa. De vez em quando você vê lá nas corretoras, num Trading View, alguma coisa, você vê uma movimentação exponencial, assim, gigantesca, explosiva. Mas o que eu queria comentar é que é o seguinte, no BitBank a gente fez uma segunda edição de um Rally, né, que é o nosso Rally lá do BitBank, que a gente traz 6 educadores financeiros e eles competem ao longo de 4 semanas para tentar ter a melhor valorização. Na primeira edição, o próprio Arthur, né, que é o nosso sócio aqui no Cripto ao Cubo, ele fez 14% dentro de um mês. E o Rogério Floss, que ganhou essa segunda edição, fez 16%. E assim, a gente está falando de um mercado que está acabando de sair de um bear market e o cara conseguiu fazer 16% dentro de um mês, né? Então, dentro de 4 semanas, o cara fez mais do que o ano inteiro de uma renda fixa, por exemplo, né? Que está nos melhores assim, de décadas. É possível, só não é comum. O grande problema é as pessoas quererem vir para esse mercado achando que, eu vou ganhar isso e para sempre. Então, eu vou colocar meu dinheiro aqui, vou largar tudo e vou viver disso. Não é bem assim, né? Tem que ver também que teve queda de 50% aí nos últimos anos. E uma coisa muito interessante é que eu imagino que na sua assessoria, o Gugu também, eu sei dos conteúdos dele, que normalmente o Bitcoin tem que ser a maior parte da carteira. Imagino que vocês também incentivam assim para os clientes, simplesmente por causa dos fundamentos do Bitcoin e tal. Se não for também, acho que é massa você falar para a gente discutir e tal. Mas o que eu ia comentar é que vamos supor que você faça 80-20, né? Igual a gente costumava fazer. Então, 80% da minha carteira cripto é Bitcoin e os 20% eu deixo para investir em outras, justamente para ter um potencial desse aqui. E o que é massa é o seguinte, se você aportar esses 20% numa moeda que tem um potencial de crescimento maior e ela subir 5... Como é que é? Se ela subir 5%... Eu queria fazer a conta assim, ó. Quantas vezes ela subir que eu dobraria a carteira?
Não, na verdade, se você pegar uma moeda e ela multiplicar 50 vezes, é isso? Ou é 5 vezes? Não, 5 vezes. 5 vezes, é. Se você comprar uma moeda e ela subir 5 vezes, que seria 500%, é difícil ainda achar isso e tudo mais, mas essa pequena parcela que você... 500%? Não, vai ser bom que você vai falar para nós aí qual que vai ser. Mas enfim, se você pegar 20% e multiplicar 5 vezes, se você achar uma moeda que multiplica, isso já dobrou sua carteira. Então você tá ali com os bitcoins no fundamento e tudo mais, na maior parte da sua carteira, e só essa diversificação que você fez, essa aposta, esse bingo em alguma moeda, já multiplicou sua carteira por 2, né? Então é bem interessante assim, o potencial que existe nas moedas, né? Eu hoje, a minha assessoria e o meu portfólio que é aberto ali por grupo, 50% do portfólio está em Bitcoin e os outros 50% é todo diversificado. E um dos detalhes que eu tenho e que não abro mão, que é o que faz, eu acho, minha estratégia ela ter um gerenciamento de risco bacana, é que eu sempre deixo de 8% a 15% em caixa em um SDT. Que é para aproveitar a volatilidade das altcoins. Massa. Por que a gente investe, sei lá, tem moedas aí que a gente investe 1% do portfólio nela, 2%, aí você fala, isso é muito pouco. Cara, você vai pegar uma volatilidade gigantesca, ainda mais se eu, né, no meu caso, faço aportes semanais. Então, às vezes, eu pego uma moeda ali que ela tem uma promoção, digamos ali, de 10%, 15%. Porque se o Bitcoin cai 5%, igual eu acho que estava caindo quase Caiu isso. 3,5 hoje, né? Cara, tem altcoin aí que compõe o portfólio que tá menos 10%. Então eu vou comprar bem mais barato. Uhum. Então essa é a função do caixa, eu sempre ter capital, e por isso que também é nosso DCI constante. Toda semana, religiosamente, eu aporto $100. Muito massa isso. E tem uma relação risco-retorno aí, né? Igual você tá falando. Por exemplo, se você alocar 1% numa moeda dessa, você tá ali, a sua perda é limitada e o seu ganho é infinito, né? Exato. Então... E a questão ali também é do nosso caixa, ele faz acompanhar o nosso portfólio, né? Então, por exemplo, se nosso portfólio dobrou de valor, o nosso caixa ali... Então você dá uma realizada para manter em caixa. Dobrou, sim. Então, a minha expectativa é o quê? Vamos supor que nossa carteira faça 10x. Vamos supor. É possível, é difícil, mas é possível. Se fizer, o meu caixa estaria ali num montante que foi o capital que eu aportei. Então você já recuperou, 10%, então você já recuperou o seu principal e está só lucrando agora. Só que, obviamente, né, que às vezes a gente vai realizar um pouco para alocar em outros mercados, né, porque eu também não acho que devemos ficar todos 100% expostos ao mercado cripto, porque apesar de ser o melhor mercado do mundo para mim, onde existem possibilidades gigantescas, é um mercado também que ele é muito volátil e ele também não te dá um lastro financeiro para outras áreas da sua vida, por exemplo. Você tem uma empresa ou você quer comprar um imóvel, alguma coisa do tipo, uma hora a gente vai querer, né, realizar esse dinheiro. E, infelizmente, cripto não te dá tanto lastro para isso. Eu tenho cripto bastante tempo já declarado, já no meu imposto de renda, e as únicas coisas que isso me serviu foi às vezes desbloquear alguma conta em corretora, ou quando eu fui tirar meu visto, eles levaram isso em conta, mas falando em financiamento, em coisas desse tipo, eles deram credibilidade. Interessante. Não abre portas. Eu ia comentar que é prudente o negócio de... uma coisa que você falou que é assim... Você ter outras formas de geração de caixa, por exemplo, porque a gente sabe que o investimento ele acelera o processo de enriquecimento, mas o que enriquece de verdade é você gerar caixa, né? Então, empreender Exatamente. Acaba sendo uma forma de fazer $100 aí ele tira de algum lugar, e é do trabalho dele, é da empresa dele. Então, e aí a prudência que eu falo é assim... Não é prudente você ficar 100% em cripto. É igual você falou, eu concordo 100%. Todos nós aqui somos criptomaníacos, né? Como diria o Guilherme Renault. Mas a gente gosta, a gente entende, só que a gente sabe também da volatilidade. E aí não rola você ficar 100% do seu patrimônio em cripto, porque se você tiver uma emergência a semana que vem e o Bitcoin tiver que cair de 50%, você vai ser obrigado a vender com um prejuízo gigante, né? Eu acredito que o que vai te deixar rico é o potencial que você tem de gerar renda, e os investimentos vão potencializar isso. Por exemplo, quando a gente ganha muito dinheiro com uma cripto, por exemplo,
você teve um estudo ali por trás disso, você teve um investimento alto de um capital para aquilo. Então, não foi, eu peguei ali R$ 100 e acertei uma cripto e fiquei milionário. Não, você pode até ganhar muito dinheiro, mas com recurso, você tem que ter o retorno é proporcional a quanto você investe, né? Não tem, Quando você arrisca, né? É. Então, a capacidade de gerar renda e recorrência é o que vai fazer você montar um patrimônio. Criar um portfólio que pode valorizar. Tem um pessoal aí da assessoria. Os caras querem investir R$ 1.000 por mês. Cara, você não vai ficar milionário. Não vai. Mas você vai conseguir evoluir o patrimônio, né? O que é melhor? Melhor Você mesmo. chegar ali, depois de 10 aportes, sei lá, você aportou R$ 10.000. Você chegar ali com um balanço ali de uns 50 mil, ou você só ficar olhando porque você só pode investir 1.000. Então, se você fizer uma análise aí do investidor, sei lá, que ele investe R$ 100 durante 30 anos e um investidor que investe R$ 1.000 durante 10 anos, acho que o que investe R$ 100 durante 30 anos, ele vai performar melhor. Então, Porque o tempo que interessante. faz É massa essa visão de longo prazo, acho que até para criptos mesmo. No começo tinha muito esse negócio, igual você falou, né? Você comentou que no momento de alta volatilidade, especialmente em bull run, alguns minutos, algumas horas ou alguns dias esperando verificação de conta, você já perdia oportunidades, né? Sim. Olha só, eu já passei por 3 ciclos que a gente teve, ciclos de 2017, 2021 e agora tá entrando no outro. Agora Né? estamos entrando no novo ciclo. São 3 ciclos. Cara, no primeiro ciclo eu não tinha grana. Eu tinha 0 grana. Eu tinha que pegar dinheiro emprestado para começar o meu portfólio. E foi muito ruim, porque eu vi ali meu portfólio derreter sem saber como que eu ia pagar. Não é algo que deva ser feito. Não existe essa loucura de desesperar. Porque o que me fez ganhar dinheiro no mercado cripto foi justamente isso, minha capacidade de produzir renda. Não foi porque eu comprei um Bitcoin lá a R$ 10.000 que eu fiquei rico nesse mercado. Foi a recorrência que eu comprava toda semana, eu pegava todo o meu lucro e deixava uma parte em cripto. Massa. Foi isso que fez eu ganhar muita grana no mercado. Que entra naquele ponto que foi quando você começou a vender a cripto para seus amigos lá da faculdade. Sim, para encurtar esse negócio das exchanges, que estavam numa muita burocracia para abrir conta e o mercado extremamente volátil. Eu comprava do pessoal da faculdade e nos grupos de Facebook, tem um grupo lá que já tem mais de 100 mil membros, grupo antigo, que eu comecei a conversar lá com as pessoas, né, e comecei a comprar e vender para elas. Como tinha muita gente da universidade que estava comprando comigo, eles rapidamente começaram a me indicar também nos grupos e o negócio começou ali. P2P mesmo, valores de R$ 100 até R$ 10.000 e era essa. Isso era que ano? 2017? Você tá falando ou já mais pra frente? Tinha dia, não, 2017 mesmo, tinha dia que eu nem almoçava, porque como a gente não tinha aquela questão do Pix, então o horário bancário das 9 às 17 era sagrado. Você tinha que aproveitar esse horário ao Eu já máximo. cheguei a atender, 30 clientes num dia. Mas eram negociações pequenas, de R$ 100, R$ 200, R$ 500, E aí, R$1.000. aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar isso. Naquela época, e assim, o Hugo mencionando que você viria e que a gente ia falar sobre isso, ele mencionou um trem interessante. Que o Bitcoin foi criado para isso, né? Ele foi criado para ser uma moeda peer-to-peer. Tá escrito no título do white paper, é isso, né? Uma moeda ponto a ponto, ou seja, diretamente você poderia mandar para uma pessoa direta. Sim. Naquela época, pelo que você tá falando, parecia que fazia mais sentido desse jeito, né? A pessoa comprar direto P2P e tal. Hoje você ainda vê que essa é a melhor forma? Ou você vê vantagens em comprar exchange e tudo mais? Cara, hoje, como as exchanges, elas têm um volume legal, são exchanges de fora, vieram para o Brasil, né? Tirou muito essa questão da usabilidade do P2P, porque ele era o quê? Ele era um facilitador, né? E hoje, a exchange, ela também está acessível. Ela também é acessível. Hoje você entra sei lá, Binance, por exemplo.
a Bitbank, Bitbank, né? Bitbank, Acredito que o mesmo. Você faz ali o cadastro, você é aprovado em minutos e rapidamente você já pode fazer um Pix e cai lá na hora. Antes levava 3 dias para abrir uma conta, Sim. mais um dia para cair o TED. E outra, tinham taxas extremamente altas e a questão do volume também. Antes a gente tinha livros, né, os livros das exchanges e dependendo do volume que o cliente iria comprar, ele nunca saberia o preço que ele ia pagar na moeda. E era muito volátil. Então o cara tá ali com, sei lá, vamos supor, naquela época lá, 50 mil para comprar um Bitcoin. Ele mexia no preço, né? Dentro daquela corretora. Se ele jogasse uma ordem lá de 50 mil, ele ia levar o preço lá pra cima. Por quê? O mercado era o quê? Era de brasileiros. Agora, hoje, como a corretora é internacional, e acredito que a sua também deve ter um volume interessante, você não mexe no preço quando você faz uma compra dessas. Que era o que acontecia antigamente. Acho que é interessante explicar 2 conceitos aqui para quem está assistindo, talvez a pessoa seja leiga, né? Até a gente fazer recorde disso. Mas 2 conceitos. Um é o slippage e o outro é o market making. Esse conceito que você falou, né, que chama slippage, é escorregar no livro mesmo, né? A palavra em inglês slip significa escorregar, mas é tipo isso. Se você tem uma liquidez baixa e existe um livro de ordens de venda, por exemplo, você quer comprar Bitcoin. Se você jogar uma ordem muito grande, não definir o valor, por exemplo, for a mercado, ou se você colocar um preço muito alto, ele vai limpar aquelas ordens e o preço do topo do livro vai aumentando, né? Porque ele vai limpando ordens para baixo. Então, o P2P tem essa vantagem, eu acho. Apesar de ser de corretora... Você sabe quanto você tá pagando. Exatamente. Você define o preço com o cara antes e ele vai comprar aquela quantidade para você. Uma coisa também que eu vejo P2P, que foi meu caso. A primeira vez que eu comprei cripto foi com o Guilherme. Eu não tinha muito conhecimento, tinha só uma conta poupança lá. O Guilherme aceitou, me ensinou ali, me deu algumas dicas. E eu acho que o P2P é bom justamente por isso. Ele pode conversar mais perto ali do seu cliente, indicar uma carteira. Você tá fazendo isso errado. Tô querendo comprar aqui para investir nesse site. Esse site aí parece ser pirâmide. Livrei muita gente já. Livrei muita gente. É muito massa, tem essa proximidade, né? Enquanto a corretora fica meio mecânico, né? No caso da corretora é meio assim, o software tá aqui, você entra lá e opera do jeito que você quiser, né? Para uma pessoa iniciante, é muito legal isso. Você tem um contato ali, um atendimento humanizado, né? Você consegue tirar suas dúvidas. E a gente sempre fez esse trabalho, né? Eu acho que a maioria das pessoas ali que eu convivi nesse mercado sempre tiveram essa preocupação de conferir que se o cliente está recebendo realmente uma carteira que era dele, se ele não estava sofrendo algum tipo de golpe. Cara, eu já atendi pessoas já que teve sequestro de dados de empresa e eu sempre orientei, olha... Provavelmente, mesmo você fazendo pagamento, eles não vão te resgatar, vão tentar pedir mais e tal. Mas, e mesmo assim, eles continuavam, alguns deles? A maioria, sim. A maioria, sim. Eu não lembro de relatos que falam, Guilherme, obrigado, eu consegui reaver o que eu precisava. Eles sempre pediam mais. Paia. Não, e aí o segundo conceito, rapidinho, é sobre o market making. Você falou assim, por exemplo, veio corretores de fora para cá, realmente hoje em dia você consegue, na verdade não é que vem para cá, né? Você consegue hoje em dia com o SDT, por exemplo, você manda para qualquer corretora ao redor do mundo e negocia. Internet, né? Qualquer pessoa que exatamente. Momento, pode usar. E aí, mas o que é interessante é muitas corretoras brasileiras, especialmente as que você falou, né, Foxbit e tudo mais, o próprio Bitbank, né, que tem o marketplace da Bitpreço, por exemplo, essas corretoras funcionam como market makers, né? E aí o que elas fazem? E na verdade elas puxam market makers também para fazer, que é justamente isso, o fazedor de mercado, né? Ou seja, elas trazem liquidez de outras corretoras para dentro do livro delas. E isso evita muito esse problema do slippage que a gente falou, né? Você tem uma liquidez maior, então o spread, a diferença de preço é menor. E você consegue volumes maiores também, a um preço razoavelmente parecido. Então, hoje em dia já tem, a tecnologia evoluiu bastante. Outro ponto também acho que é interessante de corretoras é a questão do cadastro, né? A gente já falou, a gente instalou isso tem 1 ou 2 meses, se eu não me engano. A parte da verificação de conta já igual o Nubank, igual o Banco Digital mesmo. Então você já escaneia seu rosto ali e já está pronto. Então acho que isso agilizou demais. Hoje em dia você já está quase meio comoditizado a exchange, assim, né? Já está meio padrão e tal. Aí você só escolhe o serviço de valor agregado, qual que está com o melhor preço, por exemplo. Né? Naquela época de 2017, eram empresas que eram startups, né? Que estavam iniciando ali, né? Desbravando, né? Eram as pioneiras, né? Nem elas sabiam, né, de fato, como trabalhar. Corretores que começaram ali com 10 funcionários e
no mesmo ano já estavam com 200 funcionários. 10, hein, Google? No Visconde tinha 6 e a gente já estava atendendo 20 mil pessoas. Alto esse número aí. É. O Foxbit mesmo começou só com 2, né? 2 funcionários, pois é. Não, e uma história curiosa é que, no caso do Bisconte, além da gente ter pouca gente, a nossa tecnologia ainda era muito rudimentar, né? Ela era muito básica, assim. Então, tinha muita coisa feita manualmente. Hoje em dia já está tudo automatizado, senão a gente não consegue atender em escala, né? Mas isso que é o massa. Internet e software possibilita que você escale qualquer tipo de negócio, né? Mas você estava falando um negócio dele começar a comprar e vender, e eu queria que você contasse, tem uma história de, por exemplo, você chegou lá em 2020, ou não sei se na época da pandemia, ou alguma coisa assim, você falou assim, vou dar uma realizada em lucros aqui, e aí você usou esse dinheiro, né? Eu queria que você contasse sobre isso. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, foi o primeiro golpe que eu tomei com criptomoedas. Eu tive uma perda significativa, que na época foi uns 6 bitcoins, mais ou menos. Davam uns 300 e poucos mil reais. Aí eu passei um período ali meio de luto, né? Mas logo eu... esquece, né? Continuo o meu negócio, tô ganhando dinheiro ainda, mas eu não quero passar por isso de novo, não quero depender desse mercado o resto da minha vida. Eu preciso diversificar meu dinheiro, ter outras fontes de renda. E foi quando uns colegas meus, né, uns amigos meus, eles estavam montando alguns empreendimentos e um deles era uma boate aqui em Goiânia. Então eu fiz um aporte nessa empresa, né, para terminar tava em obra na época, né, para terminar essa obra e me tornar sócio do negócio, né. E quando essa obra estava pronta, a gente estava ali com a data para inaugurar, acho que 16 de março, se eu não me engano. E 17, eu acho que foi o primeiro lockdown. Nossa. Não. Foi Aliás, dia 20. 15. Dia 15? Eu acho que a gente ia inaugurar no dia 16 de março de 2020. E o primeiro lockdown foi dia 15 de março Foi mais ou menos de isso aí 2020. Então, adiou ali nossa abertura. E aluguel correndo, salários correndo, imposto, tudo. Imposto sobre as bebidas que compramos, estoque ali comprado. O estoque também vencendo, né? Até que bebida não perdi, né? Porque a gente trabalhava só com bebidas, né? Bebidas e tabacaria. Então, até que não teve perda. Mas você pagar uma conta de aluguel caríssimo no Marista, um negócio tá fechado, pagar salário de gerente... Pode falar garçom. o valor do aluguel? Cara, o valor até que não era alto desse empreendimento, porque ele era muito grande, mas a gente teve que fazer a obra quase que inteira lá, mas era em torno de 20 mil reais. Era em torno de 20 mil reais, mas num imóvel que a gente investiu quase 1 milhão lá dentro. Então você tinha pego um pouco dos lucros de criptomoedas e jogou no mercado convencional. Eu tinha acabado de perder todo o meu dinheiro ali em outubro, mais ou menos. Nesse golpe. Setembro, outubro, por aí. Entendi. Só que nessa época eu já tinha uma renda legal. Uhum. Então eu fui ganhando dinheiro e assim que eu peguei uma quantia bacana, eu fui lá e fiz o aporte na boate. Aí quando apareceu uma outra oportunidade de um sócio que estava liquidando a parte dele, estava saindo fora, fui lá e comprei a parte dele. E fui comprando, fui adquirindo participações. Também investi em uma clínica de estética que minha mulher, que na época era minha namorada, né? Estava também em obra, ela e a pessoa que ela trabalhava junto, que hoje é a sócia dela, né? Então a gente investiu nessa clínica de estética também. E os negócios foram rodando aí até 2022, ok. E a clínica de estética sempre empatou, porque, novamente, era um negócio muito grande e que era muito difícil conciliar. As meninas davam aula no Brasil inteiro e nem sempre elas conseguiam estar no instituto delas, né? Então a gente tinha um custo fixo muito alto, num negócio que não faturava todo dia. Uhum. Então acabava que empatava bastante. Agora, na boate, durante um bom tempo a gente teve lucros, só que o lucro ali sempre é revertido em reformas e reformas, porque o mercado de entretenimento em Goiânia, ele tá sempre querendo novidade.
Mas Goiânia é muito ali a tendência de se novidade. você não melhorasse, você morria. Então precisava reinvestir no negócio. Boate abrindo, boate fechando. Então, Reabrindo também, né? então era sempre essas reformas acontecendo o tempo todo. Mas se você fosse recomendar para alguém hoje, assim, ela fica totalmente no mercado cripto, ou totalmente no mercado convencional, ou ela vai para o empreendedorismo, ou é melhor ela diversificar mesmo? Eu acho que hoje, se eu pudesse tomar minha decisão novamente, eu só atuaria na área que eu tenho entendimento, que eu tenho know-how, com pessoas de confiança ou de preferência sozinho. Questão de divergência de sócios também é uma coisa que eu não quero pegar novamente, não quero mais ter sócios e não quero ter negócio físico. Negócio físico, por quê? Porque eu vejo que já não é meu perfil. Eu me acostumei a não ter ter que ir a algum lugar. Cara, desde 2017 eu vivi em home office. Aí quando chegou 2020, 2021, foi quando eu comecei a ter que pegar meu tempo e ir na clínica, ir na boate. Aí depois a gente abriu um restaurante. Também não deu certo por divergências de opiniões. Precisando de muito caixa para girar. Sempre negócios muito grandes. E não é assim. Não é porque você tem dinheiro para montar um negócio grande que vai dar certo e que vai ganhar muito dinheiro. Então, pé no chão, começa pequeno, vai escalando, se é isso mesmo que você quer. Mas hoje eu acredito que o digital é o melhor negócio para você escalar com pouco capital. Você não precisa de uma estrutura física muito robusta, você não precisa ter grandes gastos com, por exemplo, jurídico, contabilidade e tal. Você consegue enxugar bastante coisa. Custo fixo baixo, então, né? Custo fixo baixo. E quando você tem um negócio físico, só o aluguel ali, às vezes, já aperta muita gente. Se você não consegue pagar o seu aluguel ali com um faturamento de um dia, já te deixa bem refém. Por exemplo, o bar que a gente abriu, a gente tinha um aluguel ali de 35 mil reais. Na nossa cabeça, a gente tinha que vender pelo menos uns... Em um dia, 35 mil. Pra dar bom. Já aconteceu pouquíssimas vezes. Mas um negócio físico, ele precisa tá muito bem estruturado para rodar. Enquanto no mercado digital você consegue ir devagar e montando aos poucos, sem grandes exposições de risco. São muitos riscos, né? E ainda teve o risco que ninguém imaginava, que foi a pandemia, né? Justamente. Já seria complicado se não tivesse lockdown, né? O lockdown ainda piorou Sim. tudo, né? Não, muito massa esses insights assim, do empreendedorismo também. Acho que faz muito sentido aqui pra gente pensar nisso. E eu queria caminhar para o final já perguntando pro Guilherme sobre... Ele deu um spoilerzinho ali sobre carteira, futuro e tudo mais. Queria que você falasse isso, assim. Quais são as moedas que você vê de potencial? Talvez ainda pro finalzinho de 2023, a gente tá gravando no final do ano aqui. Ou já pro começo de 2024. Ou até mesmo pós-halving. Porque normalmente parece que o Bitcoin se move assim... O ciclo do mercado cripto se move assim. O Bitcoin vai primeiro e depois acontece a out-season mesmo, né? Então eu queria que você falasse qual que é a sua visão. Não começou essa parte de out-season. Mas enfim, eu acredito que mais importante do que as moedas é essa questão da estratégia. É você ter uma estratégia pré-definida de quantos por cento você vai se expor a determinado ativo, aproveitar para fazer preço médio nesses ativos, que vai ser muito importante para você minimizar seu risco e obter um lucro maior. E, cara, eu gosto de investir em bons projetos, principalmente os que já se provaram no tempo. Projetos que já passaram por um bear market e se mantiveram, entregaram as propostas que eles propuseram. Hoje, meu portfólio deve contar aí com mais ou menos 15, 16 criptoativos. Mas também eu tenho ali a minha carteira pessoal, né? Que eu aporto ali em projetos que são especulação. Porque eles ainda não se provaram no tempo, são projetos recentes, com boas propostas, boas parcerias. E são apostas, não são projetos que eu vou pegar meu dinheiro e investir toda semana. Acho isso extremamente importante. O que você leva para o longo prazo e o que você especula. Hoje,
minha maior posição em carteira, como eu já tinha mencionado, era 50% Bitcoin, que deixo ali de 12 a 15% em Ethereum, depende do cliente ali. Deixo também esse caixa, que para mim é uma das partes mais importantes de um portfólio, de 8 a 15%. E todas as outras criptos são menos de 6%. Varia de 1 a 6%. Muito massa. Mas se você pudesse oferecer, assim, falar assim, ó, vou dar 2 aqui pra vocês que vocês têm que ter em carteira. Eu acho que todo mundo devia ter pra 2024, 2025. Deveria ter. Cara, não tem como não ter Bitcoin. Então, para mim, Bitcoin e Ethereum, fundamental. Se fosse para colocar alguma outra, Bitcoin e Ethereum, colocaria talvez Chainlink. Massa. Acho que o projeto está andando bem. Inclusive, já subiu bastante, né, esse ano. E ela é um exemplo desse que você falou, já sobreviveu dois ciclos, né? Sim. Massa, O interessante. interessante da Chainlink é que ela realmente funciona, né? Tem uma utilidade prática. A gente pode criar contrato utilizando os oráculos dele para pegar número de fora da blockchain, pegar, por exemplo, resultado de um jogo, resultado de algum evento que aconteceu de fora, pegar números aleatórios de fora da blockchain também. Ele integra as informações, né? E também tem como comunicar uma blockchain com a outra. Você cria um smart contract nas duas que interage com os oráculos e você consegue passar a informação de um lado para o outro. E essa parte técnica aí já é a parte de vocês. Eu gosto sempre de ver a questão das narrativas do mercado, questão de preço, de como que ela performou nos últimos ciclos e se ela cumpriu ali o roadmap dela. Mas sabe o que é o mais massa? É que o comentário que você fez agora, ele meio que resume tudo que a gente falou aqui sobre a parte do empreendedorismo no seguinte, a gente falou, a casa sempre ganha. Se você tem uma plataforma dessa que permite que outros empreendimentos usem ela ou se conectem a ela, ou usem ela para se conectar com outros, e dali podem surgir coisas disruptivas que a gente nem está imaginando ainda, e, de novo, é uma casa que sempre ganha e se apostar na casa, se você tiver essa oportunidade, é a melhor coisa que você faz, né? E principalmente porque a Chainlink é necessária para você pagar os custos que você tem lá no seu contrato. Você não consegue conectar a Chainlink se você não tiver o token da Chainlink para pagar a taxa. Interessante. Você precisa dela. Porque tem outras aplicações descentralizadas, você consegue usar outros tokens para pagar, por exemplo, né? É que, na verdade, por exemplo, eu vou criar um smart contract ali no Ethereum. Eu preciso do Ethereum para pagar a transação, mas se o meu contrato tem alguma integração com a Chainlink, eu preciso que no contrato tenha um pouco de Chainlink lá para ele conseguir pagar o oráculo. Porque o oráculo da Chainlink só recebe em Chainlink. Muito louco. Então isso já gera uma demanda por essa moeda e o que Isso. pode impactar no preço também, né? Então eu acho que é uma boa sugestão aí. Eu acho que a diversificação ela é extremamente necessária. A minha assessoria ali particular é justamente para isso. É para montar um portfólio que performe melhor do que você apenas comprar Bitcoin. Então a minha proposta de assessoria é essa. Vai ser, a gente vai obter uma performance melhor que só comprando Bitcoin. Então, extremamente diversificada, a gente pega ali moedas de dApps, moedas de DeFi, moedas... Ela é toda... É aquela pizza ali que a gente tem nos outros mercados, né? Eu faço isso para o mercado de cripto. Não, muito massa. E aí, você falando da assessoria de novo, acho que é o gancho pra gente finalizar. Queria que você deixasse aí Instagram, ou onde as pessoas te encontram. Faço só propaganda. Exatamente. Meu Instagram é @guilherme.defaria. Eu tô prestando essa assessoria individual e eu tenho também esse grupo que eu estou estruturando ele agora para as pessoas que querem acompanhar uma carteira que eu comecei ela do zero, investindo $100 por semana. Hoje a gente já está com $1.000 investido e ela está avaliada nesse exato momento em $1.200. Então, já 20%. tivemos aí 20% aí de valorização, mas é o que eu sempre falo, foco no longo prazo. Não adianta nada porque não estamos vendendo nada agora. Estamos apenas aportando. Me segue lá. Não tenho postado muito conteúdo recentemente porque eu preciso montar uma equipe, me estruturar, porque os outros negócios me tomam bastante tempo. Eu sempre presto essa assessoria no período da noite, né? Ou então no fim de semana. E durante o meu dia a dia é P2P, OTC. E quem precisar comprar moedas, só me chamar.
Massa demais, obrigadão, agradeço muito você ter aceitado o convite de vir. A gente tentou outras vezes também, ajeitando agendas, né? Outros convidados também, mas foi muito massa você ter aceitado. Acho que foi uma conversa muito boa, né, Gugu? Acho que a gente teve muitos insights aqui, especialmente... A gente falou no começo que a gente queria ter uma parte meio falando sobre empreendedorismo, negócio, então a gente teve muitos insights interessantes aqui, então agradeço demais a sua participação. Esse insight que ele falou de você focar no que você sabe, não tentar outras áreas, foi o que ele fez e viu que não era bem assim. Acho que foi um insight que vale a pena você prestar atenção nele. E eu acho que uma coisa que vai ser muito importante para o futuro, principalmente para quem está num nível mais alto ali do jogo, tá com investimento pesado em cripto e vai realizar e não vai saber o que faz com o dinheiro, vai querer empreender e tal. Gente, não é porque o seu negócio é gigantesco que você vai ganhar muito dinheiro. Eu já tive mais de 200 funcionários. Eu nunca tirei um centavo das minhas empresas físicas. O que sempre sustentou tudo foi o meu negócio de cripto, que quantos funcionários tem? Só você, né? Apenas eu. Equipe. Eu, minha contabilidade e meu jurídico. Apenas. Muito massa, então, de novo, né, eu acho que o mercado cripto, a gente chamou de cripto ao cubo, não só por ser nós três, mas por causa da exponencialidade que tem, né, o potencial de ganho. Acho que tudo que você falou é muito isso mesmo, focar no que você sabe para gerar caixa, né, o que você falou, e usar os investimentos em cripto para alavancar isso e impulsionar o crescimento do patrimônio, né. Muito massa, obrigadão então, Guilherme, obrigadão, Gugu, tamo juntos, Valeu, até a aí. próxima.